Aleluia, aleluia e aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Louvado seja Deus pela vida de cada irmão, irmã que tem ido conosco nessa jornada. Já é o 6º dia. Deus fez todas as coisas em 6 dias. No 7º ele descansou. Por isso nós estamos dizendo, haja uma expansão. De uma vez? Não. Nosso slogan é cada dia um pouco. Deus poderia ter feito a criação em uma questão de segundos ou milésimos de segundos. Ele poderia ter um pensamento e tudo seria criado. Mas ao invés disso, ele fez em 6 dias um processo completo. Por quê? Só pode ser que o Senhor está planejando a maneira de nos abençoar. Nos ensinando que na nossa vida, a maioria das coisas, ela é fruto de um processo. Elas não acontecem repentinamente. Elas acontecem cada dia um pouco. Então, eu quero, junto com você, iniciar esse nosso 6º dia do jejum, tomando a palavra de Deus como alimento e também iniciando aqui o nosso 6º capítulo. Nosso 6º capítulo, aqui o 6º dia, pegue o seu livro. Pastor, eu ainda não tenho um livro. Novamente eu digo, é possível você jejuar a partir desse dia conosco. Entre no jejum, estabeleça os seus alvos e venha conosco nessa jornada. Eu gostaria de lançar aqui o versículo de 1 Coríntios, capítulo 5 e versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, preste atenção nisso, porque hoje nós vamos falar sobre a Páscoa, foi imolado. Por isso celebra-nos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Antes de continuarmos, como temos feito todos os dias, temos trazido para você um testemunho de fé e de edificação, para que você possa perceber que há um óleo fluindo na casa. Deus tem abençoado essa casa, que é a videira. Falamos na ministração anterior que a unidade é a casa. E se você faz parte desta casa, dessa família chamada videira ou vinha, você pode desfrutar também dessa herança, desse favor. Eu quero então ler aqui para os irmãos o testemunho da irmã Bianca da videira em Itabirito, região metropolitana aqui de Belo Horizonte. Diz assim a Bianca: pastor, a paz. Não consigo ainda parar de chorar por conta da palavra que foi ministrada hoje. Foi tão específico. Passaram 3 dias de uma decisão que eu precisava tomar, e essa decisão certamente iria afetar áreas da minha vida. E a minha alma estava tão agitada, e hoje eu decidi sair de Mara e ir para Elim. Não olhar mais para trás do muro. Pastor, essa palavra de hoje mudou tanta coisa na minha vida. Preste atenção. Alguém está dizendo que a palavra de Deus provocou uma expansão tão grande que afetou a vida dessa pessoa. É isso que eu creio que a palavra de Deus faz. Esse é o poder que eu creio, que o autor de Hebreus diz que ela é poderosa para dividir juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Obrigado. Como louvo a Jesus pela vida do Senhor e por essa palavra liberada no dia de hoje. Isso é o testemunho da irmã Bianca da videira em Itabirito. E eu gostaria de compartilhar com você a respeito desse nosso capítulo de hoje, que fala sobre coma do cordeiro em casa. Nós lemos aqui, através do apóstolo Paulo, que Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Mas para desfrutar de Cristo, nós precisamos lançar fora, diz o apóstolo, o velho fermento, para que seja nova massa, uma massa nova. E Cristo como nosso Cordeiro. Então nós temos aqui a figura da Páscoa. A Páscoa é chamada passagem. E eu quero profetizar sobre a sua vida nesses dias que a expansão fará você passar de um lugar
para outro lugar. De um nível espiritual para outro nível espiritual. De um cargo na sua empresa para outro cargo superior. Essa é a expansão que profetizamos para você e para a sua casa. Primeira coisa que nós queremos destacar aqui nesse texto, nesse dia, é que você deve comer do cordeiro em casa. Novamente reforçamos que a unidade é a casa, a bênção está sobre a casa, a salvação é para a casa. Então, você deve lembrar que o que Deus faz com você não é somente para ficar contigo, mas é para toda a casa. Êxodo 13:4 diz: este é o mês de Abib, que estáis saindo. A palavra Abib significa desabrochante, florescer. É tempo de florescer na casa de Deus. É tempo de florescer nessa expansão. É tempo do seu comércio florescer, do seu trabalho florescer, da sua família florescer como Abib. E eu quero profetizar, como eu tenho feito todos os meses deste ano. Este mês será o principal dos meses, diz o Senhor. É isso que está em Êxodo, capítulo 12 e verso 2. Você pode acompanhar aqui a leitura comigo, na página 58 do livro Haja uma Expansão. Olha o que diz: esse mês será o principal dos meses. Falou Deus com Moisés e Arão no Egito. Fale também à congregação. Por isso eu estou falando à congregação. Estou falando com você. Como eu posso comer do cordeiro, que é Cristo? Primeiro, o cordeiro deveria ser sem defeito. Vamos falar do cordeiro, porque ele é o início de todas as coisas. O cordeiro, que é Cristo, deve ser sem defeito. Não procure defeito no cordeiro. Se você procurar defeito no cordeiro ou na noiva do cordeiro, que é o seu corpo, a igreja, você vai encontrar. Mas a Bíblia já está dizendo que o cordeiro é sem defeito. Ah, pastor, então você está querendo dizer que na igreja não tem defeito? Não. Existem muitos. Mas o Senhor não fez questão de olhar para nenhum dos defeitos da sua noiva. Ele fez questão de olhar para Cristo. Então, olhe para Cristo, contemple Cristo. Capítulo 12 do livro de Êxodo e versículo 5 diz que o cordeiro deveria ser sem defeito, Cristo. Não procure defeito, procure Cristo. A segunda coisa é que esse cordeiro deveria ser macho de 1 ano. Macho de 1 ano. Para que ele fosse macho de 1 ano, era necessário uma preparação, um investimento. Você não deveria querer que as coisas acontecessem subitamente, imediatamente, porque isso vai afligir a sua alma, vai angustiar você. Saiba, a Páscoa, a passagem, tem uma preparação. O cordeiro não poderia ser de 3 meses, 2 meses, 5 meses, de 1 ano. 1 ano completo. Espere. Espere o tempo de Deus para a sua vida. Espere o tempo de Deus para essa passagem. Esse cordeiro também, a terceira característica é que ele, segundo o Êxodo capítulo 12, versos 5 e 6, deveria ser examinado por 4 dias. O cordeiro tinha que ser sem defeito, mas para isso ele era observado. Não fique com raiva se as pessoas estão observando você, esperando para ver o resultado. O cordeiro precisava ser examinado. O meu trabalho, o seu trabalho precisa ser examinado, avaliado, ponderado. Portanto, esse jejum é para você. Talvez você queira uma expansão, mas queira no seu tempo e não no tempo de Deus. Lembre-se que quem determina a expansão é o Senhor, mas é no tempo dele. Sem defeito, macho de 1 ano e deveria ser examinado. Você e eu também seremos examinados. Mas o quarto ponto é que o cordeiro, depois dessas coisas, deveria ser morto. Precisamos também da experiência da morte. Morte do quê, pastor? Morte física? Não. Morte do eu e do ego. Morte da nossa justiça própria. Então, se você não tiver a experiência de ser crucificado,
você não terá a experiência de ressuscitar. Sonhos, os projetos que passam pela cruz, passam pela ressurreição, porque já morreram e foram ressuscitados. E por último, falando com relação ao Cordeiro, o sangue dele, uma vez morto, deveria ser passado na porta das casas. O sangue do Cordeiro. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, precisa estar sobre a nossa casa. Agora, se você quer ser participante disso, saiba que para ser participante, aqui no livro eu discorro um pouco mais disso, como participar da Páscoa, como participar da passagem. Primeiro, a sua carne deveria ser comida. Devemos comer do Cordeiro. O que estamos fazendo nesses 21 dias? Deixando a comida natural para buscar uma comida espiritual. Mostrando que existe valor em comer de Cristo, em comer da sua palavra, em comer do seu corpo. Alguém que não come de Cristo não está participando da mesa do Senhor, não experimentará uma passagem. A segunda característica daqueles que participam da mesa, é que essa carne deveria ser assada pelo fogo. O que significa ser assado pelo fogo? Passar pelas experiências da vida. Experiências, muitas vezes, angustiosas. Passar pelo fogo é passar pela tribulação. Passar pelo fogo é passar pela prova. Passar pelo fogo é sair lá na frente aprovado. Comer de Cristo a sua palavra, passar pelo fogo, mas também lembrar que nós devemos comer com pães sem fermento. Não pode haver fermento. O que é o fermento? Fermento é a mistura. Não pode haver a mistura da lei com a graça. Não pode haver a mistura do santo com o profano. Sem mistura. Se você perceber nesses 21 dias que há algum tipo de mistura no seu coração, então, peça para Cristo remover. Peça para Cristo tirar. Porque para desfrutar da ceia do Senhor, você precisa tirar fora toda mistura. Isso me leva para outro ponto que diz que nós deveríamos comer com ervas amargas. Com certeza, crucificar o eu e o ego vai fazer com que a boca fique amarga. Vai fazer com que você não sinta amargura, mas sinta na alma que é necessário fazer a vontade de Deus. Lembra de Jesus no Getsêmani? Pai, não quero fazer a minha vontade, eu quero fazer a tua vontade. Para isso você não pode se apressar. Porque se você se apressar, come cru. Não é que diz o ditado? Mas diz também a Bíblia, em Êxodo 12, 9. Êxodo capítulo 12 e versículo 9. Então, nós não podemos comer dele cru. Quer dizer, não podemos comer de Cristo apressadamente. Tem que ser no tempo de Deus. E não deve ser cozido com água. A carne não era para ser cozida com água. Era para ser assada. Cristo deveria ficar assando no sol, crucificado. O que é cozer a carne com água? É fazer de forma natural. É fazer como se faz todas as outras carnes. Você pode cozer ou cozinhar na panela. Não faça de forma natural. Faça de forma espiritual. E, por último, no que diz respeito ao participante, os seus ossos não poderiam ser quebrados. Há de respeitar os processos. Não pode ser quebrado a etapa, o processo, porque se é feito isso, tem-se que voltar ao momento original. Porque o Senhor não trabalha com atalhos. Ele só trabalha no caminho. Por isso ele disse, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Então, isso me leva à maneira de comer o cordeiro. Então, nós vimos aspectos do cordeiro, nós vimos quem poderia participar, e é claro, tudo aqui
de uma maneira superficial, porque para que você possa desfrutar mais e meditar mais, eu recomendo que você faça a leitura completa do livro, tá? Capítulo por capítulo. Então, nós temos que participar de uma maneira. Existe a maneira de Deus de fazer as coisas. Qual que é a maneira de comer da Páscoa, experimentando essa passagem do Egito até Canaã? Os filhos de Israel deveriam estar dentro das casas. A casa é um tipo de Cristo. Então, não há desfrute fora de Cristo. Tudo que Deus faz por meio dele e para ele são todas as coisas. Dele, ó, você está vendo aqui, ó, por ele e para ele. Cristo. Tudo é Cristo. O foco é Cristo. Então, nós devemos comer dentro da casa e não fora da casa. A casa é a igreja. A casa é Cristo. Então, não há um caminho para o lado de fora, mas um caminho para dentro. Se você conhece nesses 21 dias alguém que está afastado da comunhão, chame-o para casa. Chame-o para estar de volta na família, porque esse é o lugar dele. Depois diz que os servos poderiam comer. Nós somos inclusivos e não exclusivos. Nós chamamos para dentro e não para fora. Isso não é maravilhoso? Eu penso que a igreja é a única instituição que pessoas tão diferentes, de tão diferentes classes sociais, famílias, podem comer de uma mesma comida. Qual é essa mesma comida que comemos, todos independentes? Cristo. O corpo e o sangue de Cristo. O pão e o vinho. Chame todos para comer. Você é inclusivo. E depois também nós temos que comer com sandálias nos pés. Calçados. Ninguém põe a sandália para deitar-se na sua cama. Se você põe a sandália é para andar. Por que fazemos o jejum? Por que aprendemos a palavra? Para ficar conosco na casa? Não. Porque nós queremos sair e ministrar. Sair e evangelizar. Essas são as sandálias nos pés. Mas também com o cajado na mão. O cajado aponta para a autoridade. E nós reconhecemos as nossas autoridades. Autoridade da cidade, autoridade da casa, no caso os pais, autoridade da igreja, no caso os pastores, o presbitério. Então nós temos também um cajado na mão, não deixamos ele, não abandonamos ele, não ignoramos as leis, não ignoramos as autoridades estabelecidas. E por último, para nós terminarmos, a Bíblia diz que a Páscoa deveria ser comida às pressas. O que Deus tem para fazer, Ele vai fazer rapidamente. Pastor, mas eu não entendo, o senhor disse que é cada dia um pouco. É, da minha parte, da sua parte, é cada dia um pouco. De glória em glória. Mas da parte de Deus, já está tudo preparado. E a vontade dele é ganhar almas às pressas. É edificar a igreja às pressas. É avançar no reino de Deus de uma maneira poderosa e gloriosa. Queria convidar você, então, a tomar a ceia do Senhor. Nós vamos pegar os elementos, como temos feito aqui durante esse jejum. Aqui tem um copo especial para a ceia que nós ministramos no prédio da igreja. Tem um pequeno pãozinho aqui em cima. E nós vamos comer do pão e tomar deste cálice. É claro que, pastor, mas vamos fazer isso durante 21 dias? Não corre o risco de alguém desprezar a ceia? Quanto mais você valoriza, mais você desfruta. Quanto mais você desfruta, mais você quer desfrutar. Isso é como o amor de Deus. Quanto mais você valoriza, mais você o experimenta. Então, vou pegar aqui o pão, vamos consagrar esses elementos e vamos orar para que, ao comer deste pão, ao beber deste cálice, você experimente a verdadeira Páscoa, que não é uma Páscoa comercial, é Cristo, o nosso Cordeiro Pascual. Lembre-se,
Se você nesses dias tiver revelação de algum fermento na sua vida, peça que Cristo remova. Pai, em nome de Jesus, queremos consagrar esses elementos. Declaramos que ao comer deste pão e ao beber deste cálice, temos vida da parte do Senhor. E pedimos, Senhor, remova todo o fermento, aquele que nós não estamos vendo, percebendo, na nossa própria vida e depois também na vida da igreja, no trabalho, na família. Mostra-nos com clareza a tua vontade. A nossa oração nesses dias é para que haja uma expansão na minha casa, uma expansão de salvação entre os meus familiares, uma expansão de novo nascimento, uma expansão, Senhor Jesus, de transformação. Não há nada tão bom que não possa ser melhorado. Nós oramos em nome de Jesus. Comei dele todos. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Cante um novo cântico ao Senhor. Você não precisa ser cantor para louvar ao Senhor. Depois de comer do cordeiro, como fizemos agora, sabe o que eu gostaria de terminar dizendo? Que a Páscoa era seguida pela festa dos pães asmos. Nesses 21 dias, haverá muitos motivos para você celebrar. Por isso eu começo sempre o dia com um testemunho. Testemunho para você, que são dias de expansão. Deus te abençoe, continue conosco. E lembre-se, estamos nessa jornada. Esse é o 6º dia. Vem conosco, vamos jejuar juntos, vamos orar juntos, vamos ler o livro juntos e vamos compartilhar com aquelas pessoas que estão ao nosso redor, que precisam de uma expansão. Fica na paz, que Deus te abençoe.